umas campanhas atrás eu tinha feito uma campanha e já recebi, graças a Deus. E eu estava meio quieto ali no canto, às vezes a gente fica um pouco envergonhado e se envergonha do que Jesus fez por nós, né? Uma coisa engraçada, né? E Deus às vezes tem feito Deus tem feito grandes coisas na vida de muitas pessoas e às vezes a gente fica um pouco envergonhado até mesmo por causa dessa abençoada câmera que fica filmando a gente aqui, mas é uma benção. E hoje eu me encorajei, ele estava perguntando, ele disse: eu vou dar o meu testemunho e eu vou parar com essa vergonha, com esse jeito aí. E eu estava ali em alguma campanha, aquela campanha que se chamava Sem Fé é Impossível Agradar a Deus. E talvez nem todos sabem, já há algum tempo eu vinha trabalhando por conta e lutando da minha forma, com a minha experiência. E eu estava assim, dizia para o Senhor Jesus assim, né? Eu tentava uma coisa, tentava outra. E Deus abriu as portas de uma empresa, para ajudar a administrar a empresa. Mas meu coração não estava assim, eu estava na dúvida, porque era uma época que eu estava um pouco parado e eu disse para Deus: Senhor, ó, vai em minha frente, eu vou fazer, já que eu estou parado, eu vou dar uma mão para essa pessoa que pediu. E eu fiquei nessa empresa 3 meses e a pessoa queria vender essa empresa. Só que ele me pegou, ele não queria, daí quando eu estava administrando a empresa com ele, ele falava que não queria sócio, não queria nada. Eu falei para ele, um dia nós estávamos conversando e ele falou: não, sócio eu não quero. E eu, como eu tinha um negócio próprio, eu não queria largar uma coisa minha para se tornar um empregado de novo nessa empresa. E eu falei para Deus: Senhor, deixa em tuas mãos, eu ainda estou na dúvida, não sei se é a tua vontade ou não, mas o que for fazer vai ser. E hoje a gente sabe como é difícil de começar qualquer negócio. É difícil, de 100% que abre uma empresa, mas eu acredito que os 70% quebra, porque é muito difícil, né? Concorrência, tudo. Então eu disse para o Senhor Jesus, até tinha escrito aqui dentro do envelope, eu vou falar aqui com as minhas palavras, né, que vinha através desse bilhete ou dessa oração, dessa fala, iniciar a campanha que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu dizia para o Senhor Jesus que ele sabia que eu tinha fé e que vinha pedir através dele, dessa campanha, que ele abrisse as portas, me desse uma luz, independente do caminho que ele escolhesse para mim, eu iria aceitar. Sempre deixei a mão de Deus tomar a direção do nosso caminho. Aleluia. Então comecei a orar a Deus e com a campanha, fazendo a campanha. Então o que acontece? Essa pessoa da empresa chegou para mim e falou assim: ó, eu quero vender a empresa, eu quero vender para ti. Tu queres comprar? Eu falei: comprar eu quero, mas eu não tenho nenhum real. Daí ele falou: eu disse, se tu me der condições de comprar ela, eu compro. E Deus trabalhou de certa forma que ele me facilitou a compra dela e eu pago ela por mês, graças a Deus estou pagando até hoje. Aleluia! Então assim, Deus me deu essa vitória. É uma empresa que eu comprei, o valor não é uma empresa que eu comprei no valor de 60 mil, sem dar R$1 de entrada, e Deus está abençoando, Ele está pagando ela e está sendo uma bênção. Mas assim, a vitória vem, mas muitas vezes vem o que? A dúvida. Por quê? Você, apesar de ter comprado alguma coisa, como a gente tem que pagar, você precisa do trabalho, do serviço para pagar a prestação, para continuar mantendo uma empresa que daí tem os funcionários, é uma coisa que a gente tem que estar sempre em dia. Então o serviço faltou, estava meio devagar, eu com fé, e onde eu entrei com essa campanha, eu disse para Deus que eu queria que eu não queria que Ele me desse, no caso, eu queria que Ele me desse um trabalho, né? Trabalho para que a gente pudesse suprir todas as necessidades desde casa da empresa. E aquele mês que eu fiz a campanha, eu até estava me segurando para dar o testemunho, porque sempre se fala, sempre que a pessoa dá um testemunho, geralmente que Deus te abençoa financeiramente, a gente sempre escuta em rádios a bênção financeira, a gente sempre usa a ideia daquela que as pessoas querem às vezes cativar pessoas para isso. Então eu me retraí um pouco, porque o pastor Roberto às vezes falava, testemunho, mas testemunho às vezes de Deus cura mesmo. Mas assim, para dar um testemunho financeiro, será? Fiquei sempre com medo e dúvida. E eu peguei para Deus que tinha me segurando até hoje. Eu disse, desde o culto passado foi anunciado que seria o culto que a gente poderia dar um testemunho, eu vou dar em nome de Jesus. Quase deixei escapar hoje, mas hoje não vai. Hoje eu vou dar mesmo. Então o que aconteceu? Nesse mês, foi um mês que, os 4 meses, os 4 primeiros meses da empresa, foram meses bem difíceis. E aquele mês que eu fiz a campanha, o que eu vendi naquele mês
foi mais do que os 4 meses juntos. Então Deus me deu a vitória e eu trabalhando, Deus está abençoando. Eu dou esse testemunho para dizer para vocês que nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. A gente às vezes desanima, a gente às vezes fica cabisbaixo, porque homens somos, pecadores somos e falhos. Mas Deus, a Bíblia diz o quê? A gente deve olhar para cima do Senhor Jesus. E muitas vezes a gente esquece que existe um Deus que está lá em cima e a gente às vezes fica olhando só para frente. Nas dificuldades, a Bíblia diz: inclina os teus olhos para o monte de onde virá o socorro. Aleluia! O socorro vem de quem? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu entrego esse testemunho em nome de Jesus. E a gente vamos lá o hino da minha irmã, em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida.